Nós estamos usando vários textos de uma coletânea que o prelado do Opus Dei colocou em seu site. E todos são convidados, tem um link aí embaixo para quem quiser acessar. E nós então vamos passar por algumas minha cruz para cá, por algumas meditações dessa coletânea. A gente agradece ao Opus Dei por tão rico trabalho. E o tema de hoje, nosso terceiro tema, é sobre o desenvolvimento da revelação. Né? Se lá no primeiro tema a gente falou que todo homem tem um anseio de Deus, no segundo tema a gente parte do porquê que Deus se revela, porque Deus quer se revelar para nós. E agora no terceiro tema a gente vai ver então como essa revelação foi se desenvolvendo através de Abraão até a vinda de Jesus Cristo. E por isso a gente pede, como nós estamos pedindo em todos os nossos encontros, a intercessão de São José Maria Escrivá, para que ele nos ilumine, para que ele possa nos conceder a graça de cada vez mais fazer do nosso ordinário o extraordinário. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedesses inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo-o como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com a Igreja, com simplicidade a nossa Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. E como a gente está fazendo em todas as nossas temáticas, a gente vai lendo e vai refletindo ao mesmo tempo, né? Então, o primeiro tópico ali já do texto, o desenvolvimento da revelação, que foi escrito. Por quem que foi escrito? Não fala por quem que foi escrito. Bom, mas vamos pensar que foi escrito pelo pessoal do Opus Dei, né? E o primeiro tópico ali é o desenvolvimento da revelação de Abraão a Jesus Cristo. A revelação começa com a própria criação do homem. A Sagrada Escritura nos diz que Adão e Eva, nossos primeiros pais, já mantinham uma relação e um diálogo com Deus. Tinha uma certa familiaridade com ele, como se vê nas primeiras cenas do livro do Gênesis. Isso, claro, é lógico se considerarmos que foram criados para viver em comunhão com Deus. Então, por que havia essa comunhão tão forte? Olha, porque quando Deus faz Adão e Eva, ele os faz para viver próximo dele. Deus não faz o ser humano para que ele fique afastado de tudo que ele pode conceber, do próprio amor que ele é, da própria verdade que ele é, da própria justiça que ele é. Pelo contrário, o que Deus pede é que nós busquemos e fiquemos sempre ao lado dele. Quando Deus então cria Adão e Eva para isso. Só que nós, por uma escolha da nossa liberdade, e nós vamos ter um tema que nós iremos tratar da liberdade, o homem então escolhe afastar-se de Deus. Por quê? Porque essa familiaridade ela é perdida por causa do pecado. A partir de então, vai ser bem difícil para o homem descobrir a Deus na vida pessoal e no ambiente social. No entanto, o que Deus promete? Deus promete lá aos primeiros pais da nossa fé que um dia o pecado seria vencido pela descendência de mulher. Que descendência da mulher é essa? Essa descendência da mulher é Maria. Desse modo, ele já anunciava a obra redentora que Cristo iria fazer na terra. E todo o Antigo Testamento é um anúncio do Cristo que estava por vir. O próprio Deus ia se fazer humano. O próprio Deus ia se fazer carne. E aí é importante nós termos por pressuposto, já que a gente está falando em primeiro momento aqui do Antigo Testamento, é entender que a Bíblia, e o texto fala sobre isso, ela não pretende narrar os acontecimentos históricos com detalhes. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro fechado.
A Bíblia é sim um livro que conta uma história, tem a sua historicidade, é marcada no tempo. Mas ela, enquanto livro, não está preocupada com que as coisas se encaixem, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque a ideia aqui é proporcionar ensinamentos essenciais sobre o homem e sua relação fundamental com Deus. Isso vai ser expresso através das imagens, isso vai ser expresso através das narrativas. A concepção aqui da Sagrada Escritura não é ser um tratado lógico sistemático, mas que ela sirva como modelo e exemplo da busca que Deus fez ao longo da história humana, tanto desde Adão e Eva, passando por Noé, Abraão, até o dia de hoje, até ele me buscar, né? Até Deus falar comigo hoje, nesse dia. Então a gente começa a perceber o quê? A gente começa a perceber que a história da salvação, o desenvolvimento da salvação parte do próprio desejo de Deus. Deus nos cria a sua imagem e semelhança, Deus nos cria para o paraíso, Deus nos concede a liberdade, nós escolhemos não estar próximo de Deus, nós escolhemos comer do fruto proibido, logo nós nos afastamos de Deus. O que Deus faz? Deus corre atrás. Deus não deixa nenhuma ovelha, ou seja, Deus vai atrás de todo mundo. Só que engana-se quem acredita ou quem acha que justamente por Deus ir atrás, ele obriga, ele força, ele manda. Pelo contrário, Deus faz uma sugestão. Deus convida. Deus é muito educado. Né? Por quê? Porque Deus entende, e a gente nunca vai poder compreender tudo isso. Deus entende que o verdadeiro amor só pode acontecer na liberdade da pessoa escolhê-lo. E quando a gente pega lá o Gênesis, logo depois do primeiro pecado, o que acontece? O mundo experimenta uma longa abundância de desordem, um longo período de injustiça, que Deus observa. E isso vai começar a ter uma sinalização, ou Deus volta, se é que a gente pode usar esse termo, a colocar a mão na terra a partir do momento do dilúvio. Porque o que diz a Escritura, a partir do dilúvio, então, Deus, olhando para toda a desordem, olhando para toda a Escritura, para toda injustiça, vê o castigo de Deus pelos numerosos pecados dos homens, causando ali o dilúvio. E olha como é interessante, por que o dilúvio, né? Porque a água, e eu escrevi enquanto eu li esse texto, porque a água simboliza, assim como depois vai simbolizar no batismo, a purificação, a limpeza. Deus dá uma segunda chance para a humanidade a partir de Noé. Porque a primeira chance estava com Adão e Eva. E o que fizeram Adão e Eva? Jogaram a chance para fora. Então o que Deus faz com Noé? Deus vai então e concede, ó Noé, tenta você, ó, eu acredito em você. Vai acontecer, eu vou limpar essa terra e a partir de então a gente vai ter a possibilidade, veja, Deus novamente na possibilidade de estar próximo, na possibilidade de ser nosso companheiro nessa caminhada. Só que isso vai acontecer de maneira frutífera a partir de séculos depois, com o pacto que Deus fará então com Abraão. Aqui, diz o texto, encontramos uma escolha por parte de Deus. Deus poderia ter escolhido 1 milhão de pessoas diferentes, mas não. Deus escolhe Abraão porque Abraão o reconhece como o único Senhor. E Abraão obedece ele com grande fé. Tanto é que o que Deus fala para Abraão, que ele será o pai de uma multidão de nações. Assim, então, Deus começou a tarefa de reunir sobre uma só cabeça a humanidade dispersa pelo pecado. 2 gerações mais tarde, Deus faz Jacó mudar de nome, chamando-o de Israel. E seus 12 filhos
formam então a base do povo de Israel, que são as 12 tribos de Israel. Veja como Deus, na sua perfeição, na sua sabedoria, constrói essa amizade conosco, busca essa amizade conosco. Tínhamos Adão e Eva, vem Noé para limpar, para purificar, escolhe Abraão, porque vê a Abraão a possibilidade de ele realmente acreditar no único Deus. E a partir de Abraão ele fala, é ali que eu vou criar descendência até a minha vinda, né? A vinda através de Jesus Cristo. Vários séculos mais tarde, depois de toda a construção de Israel, na época de Moisés, essa história de Deus com os homens adquiriu uma dimensão mais visível e comprometida. O Deus de Abraão e dos patriarcas fez Israel seu povo e o libertou da escravidão dos egípcios. Nunca se esqueçam da abertura, então, do Mar Vermelho, rumo à Terra Prometida, porque o povo de Israel perde essa Terra Prometida. E acabam, então, sendo cativos, acabam sendo presos dentro do Império Egípcio. Até vir Moisés e, com a ajuda de Deus, resgatá-los e levá-los à terra que Deus preparou para eles. E é daí que vem, então, as tábuas da lei. Veja, e o texto fala isso, ó, em todo esse caminho, Deus com Israel, em todo esse caminho o povo aprende, o povo conhece a Deus, o povo compreende a sua fidelidade e ele mantém a esperança de que ele cumpriria as suas promessas de uma salvação última e definitiva através de um rei, que seria descendente de Davi. Por meio de todos esses processos, por essas diferentes etapas aqui, então, Deus prepara o seu povo para a revelação definitiva em Jesus Cristo. Ele poderia ter trazido Jesus logo depois de Adão e Eva? Poderia. Ele poderia ter feito Jesus andar no mar, nas águas do dilúvio? Poderia. Poderia ter colocado seu filho como filho de Abraão e sua esposa no lugar de Isaac? Poderia. Mas por que Deus constrói toda essa narrativa? Porque Deus tem uma sabedoria que nós não temos. E o que faz Jesus na terra? Jesus, enquanto vive na terra, comunica aos homens as novas dimensões, né? Vai retirando as suspeitas de Deus. A partir de Jesus, o Deus do Antigo Testamento, o Deus dos patriarcas, vai se tornando um Deus amoroso, um Deus amigo, um Deus que está próximo, um Deus realmente que se fez carne. Porque é importante lembrar que Jesus, José, Maria, toda essa família de Nazaré viviam o judaísmo na perfeição. Eles tinham uma religião, que era a religião construída e alicerçada dentro do povo de Israel, que era o judaísmo. E aí o que faz Jesus? Jesus proclama, então, o reino de Deus. Reino de Deus que era esperado desde o Antigo Testamento. É a partir de Jesus que o reino de Deus se materializa nas palavras de Cristo, através das obras de sua própria pessoa. Tanto que, na tradição da Igreja Católica, quando Jesus, então, morre na cruz, o que ele faz? Ele vai resgatar esse povo que estava sem o paraíso até então. Deus vai resgatar Noé, Deus vai resgatar Abraão, vai resgatar os profetas, os patriarcas, ou seja, vai resgatar o povo de Israel que viveu a fé segundo foi pregada no Antigo Testamento. E aí que surge a igreja. Porque o que é a Igreja Católica Apostólica Romana? A Igreja Apostólica Romana é aquela que vai então sinalizar todo o processo da revelação e vai mostrar a revelação para nós, vai ensinar sobre a revelação.
vai nos lembrar sobre a revelação. E olha que interessante, porque o Senhor Jesus, depois de ter orado ao Pai, chamando a si os que ele quis, constituiu 12 para que ficassem consigo e para enviá-los a pregar o reino de Deus, diz o documento Vaticano II, Lumen Gentium. Jesus desejava terminar sua missão no mundo, e esse termo, esse desejo de que eu fiz a minha parte, de que eu anunciei a boa nova, de que eu nasci, cresci, vivi, preguei, morri, ressuscitei, ou seja, eu fiz o meu processo, né? Eu vim ao mundo, eu fiz o meu processo mesmo. Que esses discípulos, então, que agora ficarão aqui no meu lugar, porque eu volto para a casa do Pai, eles devem, então, evangelizar as nações. Eles devem, então, revelar, anunciar o querigma, né? Anunciar a boa nova. Para isso, então, o que ele pensa? Ele institui, então, os 12 apóstolos e chama Pedro para ser a cabeça desses apóstolos, o líder desses apóstolos. Quando? Na última ceia. Ele introduziu-os nos mistérios do seu corpo e do seu sangue, doados em sacrifício, e pediu-lhes que fizessem isso. Fazer isso. Fazer isso. Constituiu os testemunhos de sua ressurreição. E enviou-lhes o Espírito Santo para que fortalecesse na missão. Ficava assim plenamente constituída a igreja, que era o quê? O lugar onde os homens de cada época podiam encontrar a Cristo e seguir pelo caminho que leva à vida eterna. Porque quando um católico vai na Santa Missa, ele não vai apenas para encontrar o Cristo, para comungar o corpo e sangue, escutar a palavra, mas ele vai também como uma missão. Ide em paz e o Senhor vos acompanha, ou seja, anunciai. Sair da Santa Missa é sair cheio do Espírito Santo, é sair cheio do Cristo dentro, literalmente, de nós e anunciar Ele ao mundo. Pregar Ele na nossa vida. Porque o que faz a igreja? A igreja mantém viva a memória de Cristo. E nós, como os cristãos católicos, temos que lembrar a sociedade dessa memória constantemente. Não como algo do passado, mas algo extremamente atual. Extremamente real. Extremamente presentificado. Contemporâneo. Atualizado. Vivido realmente nesse mundo. Eu não sou um católico de 2000 anos atrás. Eu sou um católico deste ano, desta data, desta hora. E aonde que a gente pode, Mateus, beber dessa revelação? Ora, a gente bebe da revelação através da Sagrada Escritura. A gente bebe dessa revelação através da tradição da igreja. E a gente, como católico, também bebe dessa revelação através do magistério da igreja, que tem como grande pontífice Pedro, Papa. Vejam, ao longo dos séculos, o povo de Israel, sob inspiração divina, colocou por escrito o testemunho da revelação de Deus feito aos patriarcas, feito aos profetas e às pessoas justas e retas. A igreja venera e acolhe essa escritura, que é justamente a pregação do Cristo que estava por vir. E que conta a luta que Deus teve, a busca que Deus teve, o chamado que Deus fez para que o homem pudesse ser amigo dele, para que o homem estivesse próximo. Os apóstolos, os primeiros discípulos, também puseram por escrito o testemunho da revelação de Deus, chamado aqui de Novo Testamento, que faz o quê? Completa e leva à plenitude o que já estava escondido, prefigurado no Antigo Testamento. Olha o que fala o texto. O que no Antigo Testamento estava preparado e proclamado em símbolos e figuras é testemunhado no Novo, desdobrando a verdade contida nos acontecimentos da história de Jesus. Só um exemplo, a leitura de Jeremias. Virá um Salvador,
que entrará na cidade de Jerusalém sobre um jumentinho. Lá no Novo Testamento, 300 anos depois. Entra em Jerusalém, ele entra montado em quê? Montado no jumentinho. Veja, é o Antigo Testamento prefigurando, profetizando uma imagem que vai ser narrada depois do Novo Testamento através dos apóstolos, através daqueles que viram, materializaram o que era apenas vocal, apenas voz, né? Era apenas vocal na profecia de Jeremias. Então, é importante nós termos essa crença de que, assim, não é porque Cristo está no Novo Testamento que o Antigo Testamento tem menos importância. Pelo contrário, né? Há um diálogo íntimo entre o Antigo e o Novo, como há um diálogo entre eu, Mateus, hoje, e meus antepassados, meus pais, meus avós, que eu não posso esquecê-los, porque eles também formaram quem eu sou hoje. Nesse sentido, nos livros sagrados também estão presentes as limitações culturais, filosóficas e teológicas dos autores que escreveram em momentos e culturas diversos. Se Cristo estivesse hoje, em 2023, vivendo entre nós, materialmente dizendo, né? Ou seja, se Cristo viesse novamente na Terra, você acha que as parábolas que ele iria contar seria sobre o quê? Sobre o joio e o trigo? Sobre o celeiro? Óbvio que não. Porque a cultura que nós vivemos é completamente oposta à cultura de 2000 anos atrás. E isso precisa deixar muito claro, porque senão a gente vai transformar a Sagrada Escritura em algo que ela não é. Porque ela vai se tornar misógina, ela vai se tornar promíscua, ela vai se tornar patriarcal, ela vai se tornar, sei lá, xenofóbica. E não tem nada disso. Porque o contexto que ali está inserido é outro. Então, assim, a Sagrada Escritura é um pilar que nós, enquanto Igreja Católica, temos, então, para alicerçar e ver Deus, né? Deus se revela através da Sagrada Escritura. O segundo processo que também existe é a nossa tradição apostólica. Ou seja, nós, enquanto católicos, temos a graça divina de ter na nossa sucessão apostólica a chegada de Pedro. Né? Nossa igreja é apostólica porque vem de um apóstolo. Existe uma transmissão dessa hereditariedade apostólica. Que se nós pegarmos o bispo da nossa diocese, vai chegar lá no apóstolo. E aí é importante entender que essa tradição que a igreja vive está sim alicerçada na Sagrada Escritura, mas também está alicerçada no que nós vamos chamar aqui de tradição oral. Por quê? Porque antes de se escrever o Evangelho, os Evangelhos e as cartas paulinas, as cartas joaninas, ou seja, antes de escrever todo o Novo Testamento e ser decidido quais livros iriam compor o Novo Testamento, os apóstolos narravam, ou seja, havia um movimento oral para contar, agir e ser da maneira como Cristo queria. Os apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus, pregaram o que viram e contemplaram estando com ele. Então eles anunciavam. Eles não estavam preocupados em escrever. Foram pelo mundo transmitindo oralmente às comunidades que iam fundando, que tinham vivido junto a Cristo. Pregavam a mensagem cristã de salvação e a realizavam com a liturgia e os sacramentos. Deixaram tudo isso registrado depois no Novo Testamento. Portanto, vai falar a igreja, existe uma transmissão oral da vida e da doutrina de Cristo, que precede, ou seja, que vem antes da transmissão escrita, que depois, claro, vai se converter em materialidade, ou seja, depois vai ser escrito tudo isso. Então, o que a igreja entende? A igreja entende que existe uma transmissão apostólica do cristianismo que se dá, por um lado, oralmente, e por outro lado, por escrito, né, materialmente. Quando os apóstolos, por exemplo, pregam o que aprenderam com Cristo, eles estão falando de maneira oral. E aquilo é escrito, existe então agora um ensinamento por escrito. Um exemplo disso, ó. Não existe
dentro da Sagrada Escritura, a concepção de que nós temos que fazer 40 dias de jejum, e 40 dias de jejum, e aquele nome ficou conhecido como Quaresma. Não existe isso. Pega o Novo Testamento inteiro, não tem nenhum momento Jesus falando o seguinte: vamos fazer a Quaresma por 40 dias para aguardar a Páscoa. Mas a tradição da igreja entende da importância desse período quaresmal, refletindo os 40 dias que Jesus passa no deserto sendo tentado. A Escritura, diz o texto, ajuda a distinguir e reforça o que pertence ou não à tradição. Sirva de exemplo o fato de que no Novo Testamento se vê que Jesus jejuou 40 dias no deserto. Assim, o aspecto concreto da tradição de jejuar no tempo da Quaresma encontra apoio e confirmação na Escritura. Então, por que o cristão católico jejua na Quaresma? Porque Jesus jejuou durante 40 dias no deserto. Ah, mas lá não está dizendo que teve Quaresma. Veja, mas é uma tradição de 2000 anos que compreende isso. E o movimento, não menos importância, é o magistério da igreja. E o que é o magistério da igreja? O magistério da igreja são os nossos líderes, são os nossos bispos, os nossos cardeais, o nosso papa. Que tem ali uma sucessão apostólica e uma confirmação divina para agir daquela maneira. Às vezes eu fico pensando a responsabilidade que essas pessoas possuem diante de Deus, porque nelas está confiada a fé de todo o povo. E quem é o magistério da igreja? O magistério da igreja são aqueles que têm a tarefa de ensinar, que são sustentados por um carisma, ou seja, é de servir. O padre, o bispo, o papa, eles prestam um serviço a Deus, celebrando a Santa Missa, atendendo a confissão, assistindo o casamento, concedendo a unção dos enfermos. Eles servem, eles são servos de Deus. Da Escritura, nem da tradição. E da Sagrada Escritura, que eles então absorvem isso e estão em constante serviço. Por isso que é importante deixar claro aqui que um bispo, quando erra por ser humano. Mas ele não erra enquanto bispo instituição. Embora os bispos possam errar individualmente, a igreja no seu conjunto, ou seja, no seu magistério, não pode errar quando se fala sobre revelação. Ou seja, o meu bispo pode errar? Pode. Mas enquanto igreja, o colégio episcopal, o colégio que tem como base a sucessão apostólica, não pode errar. E o bonito é perceber nisso tudo que o Papa, que é um bispo como os demais, o Papa, além de tudo isso, ele não pode errar. E ele não erra de forma alguma quando ele, de modo público e solene, ou seja, ex cátedra, fala de doutrina católica. Quando fala sobre doutrina e pertence ali à revelação divina. Ele não pode errar. Se nós somos católicos, nós temos que crer, ter a fé de que aquilo que o Papa está falando ex cátedra é o próprio Deus que fala. É o próprio Deus que fala. E o texto encerra, então, nos introduzindo no como interpretar a Bíblia. E aí ele usa o documento Der Verbo e coloca 4 pilares ali, 4 critérios que nos ajudam a interpretar a Sagrada Escritura, que todo católico deve ler constantemente, fazer uma lectio divina, estar em coração. Quem participa da missa diária já está lendo a Bíblia ao longo do ano. Então, em primeiro lugar,
temos que lembrar sempre que Deus é o autor da Sagrada Escritura. E que ele fala ao homem através do homem. Então aquilo lá é Deus falando. E eu tenho que me apropriar disso. Deus fala comigo através do texto. Deus fala através de Isaac, Deus fala através de Abraão, de Jeremias, de Rebeca, de Ruth, de Raquel, dos profetas, do povo de Moisés. Deus fala, porque Deus está como grande autor ali, utilizando-se do homem para o homem. Segundo, a leitura da Bíblia deve ser interpretada com a ajuda do próprio Espírito mediante o qual foi escrito, ou seja, é necessário pedir a ajuda do Espírito Santo, né? É preciso estar aberto a essa leitura. É preciso estar em meditação para essa leitura. Então, rezar um vinde Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis, né? Rezar, fazer algumas orações, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, pedir iluminação de Deus, porque é Deus que fala, e quanto mais próximo nós estivermos em oração, melhor nós compreendemos a Sagrada Escritura. Terceiro lugar, é necessário prestar grande atenção ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura. Nós só podemos entender a Sagrada Escritura nesta unidade. Né? Ou seja, a Bíblia tem lá os seus 70 e poucos livros, mas ela é una. E eu preciso entender que cada parte disso tem um peso, tem um valor, mas ambas devem me levar para mais próximo de Deus. E por último, ela sempre deve ser interpretada no contexto da tradição viva da igreja. Pois não é mais que expressão escrita dessa mesma revelação, do qual a tradição é expressão oral. Então assim, está com dúvida? Não está conseguindo interpretar de maneira correta? Recorra à Santa Igreja, né? Vá conversar com o seu sacerdote. Vá conversar com o bispo. Vá atrás de resposta. Olha, eu não entendi. Eu não compreendi. Porque como a igreja possui essa tradição viva e constante, com certeza, quando nós mergulhamos nela, a expressão escrita ganha ainda mais profundidade. É dessa forma que Deus vai se revelando. É dessa forma que a gente vê os desdobramentos da luta, da busca constante que Deus fez, faz e fará para o próximo de si, respeitando a nossa liberdade, respeitando a nossa escolha. Seja através do magistério da igreja, seja através da nossa tradição oral ou escrita, seja através da própria Sagrada Escritura, a gente tem aí caminhos para nos aproximar de Deus, que com certeza Deus está próximo de nós. Que São José Maria Escrivá nos auxilie, nos conceda a graça de tentar, pelo menos, ser um pouco melhor para o outro, para si, para Deus, e que a gente possa cada vez mais demonstrar a nossa fé diante do mundo.